Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja, com a amada igreja. Mais uma vez nós nos encontramos para estar louvando ao nosso Deus nesta noite. Para isso nós vamos estar orando nesse momento. Eu gostaria que os irmãos, abaixassem suas cabeças, elevassem seus pensamentos a Deus e entreguem sua vida neste momento para que o Espírito Santo de Deus possa estar falando aos nossos corações nesta noite, e que possamos nessa noite receber de Deus tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez nós estarmos aqui na sua presença. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu, por este momento. Ó Deus querido, te pedimos que o Senhor, Deus, esteja aqui, presente no nosso meio, Deus. Ó Deus querido, que o Senhor possa estar passeando, o teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar falando aos nossos corações nesta noite. Obrigada, meu Deus, por tudo. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 106, do 1 ao 3. E logo após nós lermos este salmo, o Ministério de Louvor vai estar com a oportunidade e vamos estar louvando ao Senhor. Salmo 106, de 1 a 3. Salmo 106, de 1 a 3. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo, Então vamos nesse momento render graças ao nosso Deus, porque Ele é bom e o amor dele dura para sempre. A sua misericórdia se renova a cada dia nas nossas vidas. Então vamos estar louvando a esse Deus nesta hora. Aleluia, graça e paz. Amém. Vamos declarar que não há outro nome sobre todo nome, a não ser o nome de Jesus. O nome ao qual todo poder, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele traz paz ao meu, ao seu coração. Que essa noite Ele possa alcançar, você que está aí, alcance nossas vozes, nos vendo. Deus possa falar ao seu coração no mais profundo essa noite, amém? Confessará
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. Eu olho para a cruz, quebrantado o coração. Aleluia. Louvado seja Deus.
Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Amém. Louvado seja, né, o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus com o irmão Renato. Enquanto o irmão Renato está cantando, nós vamos continuar em espírito de oração, né? Irmãos, esse louvor que eu vou cantar agora, fala que amor é esse, né? É uma pergunta, mas na verdade essa pergunta quer dizer que amor é esse? É o grande amor de Deus, né? Ter entregado seu filho. Que amor é esse, né? A ponto, né? A gente não é merecedor, é um amor muito grande. Então é essa canção que queria cantar. Queria falar com os irmãos também que eu não sou cantor, mas eu tenho aprendido com Deus que a gente tem que aproveitar as oportunidades, porque Deus nos dá para a gente adorar Ele, somente a Ele. Porque ainda que fizemos muitas coisas, tudo que podemos fazer de bom para o Senhor, ainda seria muito pouco, né? Porque Deus fez para nós, não temos como pagar, essa que é a realidade, mas a gente só tem gratidão, né? Se a gente for parar para pensar o que o Senhor Jesus fez por nós, a gente só pode agradecer. É esse louvor que pode saltar, irmão, e é muito profundo, né? Além de ele ser curto, mas é muito profundo esse hino, tá? Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, somente para ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que amor é esse, meu Pai? A ponto de entregar seu Filho único, Senhor, um ser divino que já era existente, tornou-se a ser gerado de novo e hoje é eternamente novamente. Digno do seu amor, não merecemos tanto favor, a tua graça nos alcançou, pelo seu sangue que nos salvou. Aleluia, Jesus. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse que nos conquistou, que nos conquistou? Não somos dignos do seu amor, não merecemos tanto favor. A tua graça nos alcançou, pelo seu sangue que nos salvou. Aleluia, Jesus. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse que me conquistou, que nos conquistou? Jesus, que amor é esse, e a ponto de morrer por nós? Jesus, que amor é esse? Vamos perdoar, Senhor. Jesus, que amor é esse que me conquistou, que nos conquistou? Quero correr para ti, Senhor, que te me humilhar, Senhor. Quero correr para ti e me entregar. Quero correr para ti e me entregar. Quero correr para ti
e me humilhar. Quero correr pra ti e te adorar. Quero correr pra ti e te beijar. Quero correr pra ti e te adorar. Quero correr pra ti e me entregar. Quero correr pra ti e me humilhar. Quero correr pra ti e te beijar. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Temos visitante? Creio que não. Nós temos ali a Letícia, né? O esposo, que já não são mais visitantes, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? E vamos estar, nesse momento, fazer o nosso momento ofertório. E vamos estar louvando com o hino de número 132, é do Inário para o Culto Cristão. Tá? Vamos ver se a gente consegue, né, encontrar a letra ali, né? Se não, nós vamos, é o Rude Cruz. Se a irmã Isabel conhecer também pode vir aqui, tá? Vamos estar louvando ao Senhor. 132. Isso. A igreja pode colocar em pé, né? E vamos estar também ofertando, né, na casa do Senhor. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, dê por uma coroa trocar, lá na glória dos céus, um Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar.
Amém. Irmãos, vamos levar a nossa cruz, né? Até por uma coroa. Trocar, né? Quando estivermos lá no céu, nós vamos trocar a nossa cruz por uma coroa. Que o Senhor continue nos abençoando. Os irmãos podem sentar. E nós vamos passar a palavra à diaconisa Dilceia. Ela tem algo aí para a igreja. Boa noite, igreja, tudo bem? Graça e paz. Nós hoje estamos aqui como sociabilidade e evento da nossa igreja. E neste momento nós vamos convidar os nossos irmãos que fez, calma aí, pastor, aniversário em dezembro. Amém? Uhul! Nossa primeira irmã Conceição, dia 7, né? Nós também chamamos a nossa irmã Sônia Souza, dia 11. Nós chamamos também a nossa irmã Camila, dia 24 de dezembro. E nós chamamos a nossa visitante, a Letícia, dia 24 de dezembro. E também chamamos o nosso irmão Wilson, que fez dia 25 de novembro. Não estava com a gente aqui. Vem, meu querido. Vem mais para cá, Concessa, para tirar uma foto. Vem mais para cá um pouquinho. Vamos ficar para cá. Vem para cá, Camila. Vem para cá, vocês. Pastor, vem orar pelos nossos irmãos. A Kátia também, né? Fez também. Ah, Kátia, me perdoe. Vem aqui. Olha, Kátia, eu passei uma luta com o Fernando. Toda hora perturbando o Fernando e agora eu esqueci. Vem, Kátia! Oi? Tem que ter, não. Perdão, minha amiga. Pastor, não. Então ele tem 3 anos de vida, né, gente? Pastor. Vamos orar, irmãos. Fiquemos em pé. Eu fiz 3 anos de pastorado aqui, tá? Só para avisar. Mas eu já ganhei. Tá aqui, ó. Aqui. Era verde, eu transformei em azul. Né? Foi benção demais. Então, Deus abençoe. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar essas vidas para a glória do Senhor. Senhor, nós somos gratos porque nós entendemos que é o Senhor quem tem nos sustentado a cada dia. E se chegamos aqui, glórias ao Teu nome, porque em cada momento eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor, Deus, sustentou a vida dos Teus filhos, e hoje eles comemoram mais uma primavera na Tua presença. Eu gostaria de pedir, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor ainda tem, ó Deus, para realizar, os sonhos, ó Deus, do Senhor na vida desses irmãos, o Senhor traga a existência, Pai, que o Senhor os abençoe poderosamente, que o Senhor os faça prosperar, que antes de tudo, Senhor, que o Senhor dê a eles, ó Deus, o desejo, o ânimo, ó Deus, de servir ao Senhor, de estar na Tua presença, de viver um ano, ó Deus, na Tua graça. Senhor, que esse ano seja um ano maravilhoso, que Teus filhos experimentem o melhor dessa terra, porque o Senhor pode abençoá-los. Abençoe poderosamente. E muito obrigado por tudo que eles representam para nós, por tudo que ele representa para o Senhor, por tudo que ele representa para as suas famílias, e que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado por mais essa primavera. Que eles tenham muitos anos, mas muitos anos ditosos,
na tua presença, exaltando o teu nome. Nós louvamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Parabéns. Irmãos, vamos ainda estar louvando com o hino de número 381, Amor Fraternal. Cantor cristão. 381, Cantor Cristão. Se os irmãos puderem colocar em pé, vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez. Amém. Som, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quando carecemos auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pedistes em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Amém. Amém. Ainda em pé, nós vamos convidar já o pastor para estar aqui. E o irmão José Roberto esteja orando, tá? Pela vida do nosso pastor nesse momento. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por vir estar diante de Ti, para junto, Deus, louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por cada vida que entrou por essas portas, que possamos sair daqui, Deus, esta noite, fortalecido pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Agora, Pai, exerce o Teu servo, o pastor Paulo Ricardo, usa, ó Deus, conforme a Tua vontade, para que ele fale algo vindo do Teu trono da graça, para a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Deus abençoe. Pode sentar. Quero agradecer muito a Deus, mas depois você vai ficar em pé, só para você dar uma descansada. Isso. Quero agradecer muito a Deus pela tua vida. Você que está aqui nessa noite, você que chegou a este lugar. É uma alegria muito grande conhecer você, dar um abraço daqui a pouco com você, mais caloroso. Eu sou da época que você falava Feliz Ano Novo até no mês de março, então ainda estamos em janeiro.
Feliz ano novo para você, feliz ano novo você que vai nos assistir, que ainda temos mais anos, 350 dias ainda pela frente, então que você tenha um ano abençoado. E eu agradeço a Deus pela vida dos nossos visitantes, nossos irmãos em Cristo que estão aqui nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 10, verso de 1 a 11. Eu vou falar hoje, nessa noite. Pede para desligar aqui para mim, por favor. Não precisa não. Deixa. Vou falar nessa noite sobre Jesus, o bom pastor. Se você achou, agora sim, você fique de pé. João capítulo 10, irmãos, não é Salmo 152, não. Amém? Quem achou, fique de pé. Isso aí, vamos lá. Isso. Diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram os ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tua palavra lida nessa noite. Que o Senhor use a minha vida, Pai. E que o Senhor abençoe a vida daqueles que estão aqui, daqueles que estarão assistindo, ó Deus, essa live. Que o Senhor poderosamente seja exaltado. Que o Senhor poderosamente fale em cada coração e que as pessoas que aqui vão ouvir a tua palavra entendam, ó Deus, o ministério do Jesus, o bom pastor, e que se entreguem ao Senhor para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Esse texto ele é muito conhecido, e o título que o autor coloca é Pastor das Ovelhas, ou então Jesus, o bom pastor. Mas ele precisa ser entendido, precisa ser lido à luz de algumas situações, à luz de alguns contextos. O primeiro contexto que ele precisa ser lido é que essa parte de João capítulo 10 é continuidade do livro de João capítulo 9. Jesus estava vindo, curou um cego de nascença, e estava sendo questionado pelos fariseus por que ele tinha curado. E Jesus, nesse capítulo 10, ele traz à tona a sua grande missão. A sua missão de ser o pastor. A sua missão de conduzir as ovelhas. Mas ele também precisa ser lido à luz de Ezequiel capítulo 34. Quando você olha que Deus chega para Ezequiel e Ezequiel lança uma profecia contra os maus pastores, contra aqueles pastores que não queriam cuidar das ovelhas, contra aqueles pastores que não queriam o bem das ovelhas e que eram, na verdade, salteadores, que eram, na verdade, enganadores,
e que queriam, na verdade, tirar as lãs das ovelhas, e que não estavam nem aí para o que estava acontecendo com as ovelhas. Na verdade, quando nós falamos de ovelha aqui, nós transportamos isso para o contexto de pessoas, contexto de vidas. Pastores daquela época, de Ezequiel capítulo 34, não estavam nem aí com as vidas. Jesus não. Jesus é o bom pastor, Jesus é aquele que está preocupado, Jesus é aquele que veio cumprir sua missão, Jesus é aquele que veio resgatar as ovelhas da casa de Israel, Jesus é aquele que veio dar vida pelas ovelhas, Jesus é aquele que cuida de cada um de nós. E eu posso dizer para você também nessa noite que, à luz de Ezequiel capítulo 34, verso 23, a palavra do Senhor diz que Jesus é prometido naquele texto quando ele diz: levantarei um pastor da raiz de Davi, que apacentará e cuidará das ovelhas. E aí Jesus chega nesse texto de capítulo 10, colocando a sua missão, falando: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, eu sou Jesus, o pastor das ovelhas. Mas ainda lendo esse texto, você ainda precisa pensar comigo da seguinte forma: havia, naquele contexto pastoril, naquele contexto dos pastores, dois tipos de aprisco, ou melhor, na nossa versão, curral. Haviam dois tipos de currais, dois tipos de aprisco, que eu gosto mais dessa palavra, aprisco das ovelhas. Havia um que era aquele aprisco que as pessoas iam, os pastores pegavam as ovelhas, levavam para o campo, e dentro de um contexto menor, deixavam as ovelhas pastarem, e eles abriam a porta. Eles abriam a porta e as ovelhas iam, depois elas voltavam. Mas há também um outro tipo de aprisco, outro tipo de curral que existia na época. O curral onde os pastores guardavam as ovelhas. Um curral onde os pastores guardavam as suas ovelhas, que era justamente o curral que era usado no inverno, aonde você colocava, cada pastor vinha e colocava as suas ovelhas ali. E ali tinha um porteiro que abria a porta somente para o pastor daquelas ovelhas. E à luz desse texto, à luz desses contextos, que eu queria destacar algumas características desse Jesus, o bom pastor. À luz desse contexto que eu queria nessa noite olhar com você, com carinho para esse texto, e dizer para você: olha, Jesus, o bom pastor, ele está aqui nessa noite, e ele é o verdadeiro pastor das ovelhas. Ele está interessado nas pessoas. Ele não está interessado naquilo que nós podemos dar para ele. Ele não está interessado naquilo que podemos doar para ele. Na verdade, ele está interessado em cuidar de nós. E eu queria destacar algumas características desse Jesus, o bom pastor. Acompanha comigo no versículo 1. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus é aquele pastor que entra pela porta. Não entra por lugar, não entra por trás, não pula muro, não invade, não vai ao encontro das suas ovelhas de forma errada, de forma errônea. Na verdade, quando você está falando, Jesus está fazendo menção justamente ao curral que era usado no inverno, onde todos os pastores guardavam as suas ovelhas, e onde os salteadores vinham, invadiam por trás, tomavam as ovelhas, levavam, matavam as ovelhas, arrancavam a lã das ovelhas. Mas Jesus diz assim: olha, não, eu sou o bom pastor, e Jesus é o bom pastor que entra pela porta. Jesus é o bom pastor que entra pela frente. Jesus é o bom pastor que entra quando nós abrimos a porta.
É por isso que Apocalipse capítulo 3, verso 20, quando ele diz para a sua igreja, eis que estou o quê? À porta e bato. Ele é totalmente educado, ele é totalmente gentil, ele tem gentileza em si, ele é educado, ele chama a gente, ele entra pela porta quando ele é convidado, ele não invade. A palavra do Senhor diz que havia aquele que roubava, aquele que salteava, aquele que invadia, aquele que ia contra. Jesus não. Jesus, o bom pastor, ele entra pela porta. Você pode abrir a sua porta nessa noite? Você pode abrir a porta do seu coração para ele entrar nessa noite? Que ele não quer invadir. Na verdade, o que ele quer é que abram a porta. Na verdade, o que ele quer invadir, ele quer entrar, inundar o seu coração, mas ele não força nada a ninguém. Se tem uma coisa que ele fez, foi a gente livre e deu para a gente o livre-arbítrio de escolha. Ele entra pela porta, ele chega naquele curral, ele chega naquele aprisco, e é pela porta que ele entra. Assim é na nossa vida. Ele entra pela porta, ele não invade, ele não é mal educado. Jesus é aquele bom pastor que entra pela porta da frente. Jesus é o bom pastor que não faz nada de errado. Jesus é o bom pastor que bate na nossa porta, querendo entrar. Agora eu queria destacar com você que Jesus é o único, o pastor, o bom pastor, é o único que tem a permissão para entrar. Muito interessante isso, porque você olha no versículo 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus é aquele que tem permissão de entrar. Tem permissão porque o porteiro abriu. Tem permissão porque ele tem ovelhas a chamar. Tem permissão porque ele tem a credencial de ser pastor. Ele não é enganador. Ele não é usurpador. Se você olha um Jesus, por exemplo, que só vai te dar, é um Jesus errado. Se você olha um Jesus que vai tirar tudo que você tem, é um Jesus errado. Mas esse não, esse é o verdadeiro. Esse é o que tem credencial. E a palavra do Senhor diz que o porteiro abre, porque só ele pode entrar. Porque só ele é o dono das ovelhas. Porque só ele é verdadeiro. E o que me chama muita atenção é que quando ele tem essa credencial, é porque ele conhece as suas ovelhas. Interessante, irmãos, que ele chama cada uma pelo seu nome. Ele conhece a todos. Ele não me chama pelo pastor Folia, não. Paulo Ricardo. Ele não te chama pelo título que tu tem. Ele não te chama pelo que você conquistou na tua vida. Se você chegou num ponto, se você chegou num patamar, se você chegou lá em cima, não, na verdade ele olha, ele entra, ele chega e chama as suas ovelhas pelo nome, dizendo, olha, é você que eu estou chamando, és minhas ovelhas, é minha ovelha. Então a palavra do Senhor diz que ele chama porque ele conhece. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, que Jesus é o bom pastor que conhece as suas ovelhas. Eu posso não conhecer você, eu não conheço, na verdade, você como ele te conhece. Eu tenho um relacionamento contigo, mas eu não conheço como esse Jesus conhece. E ele sabe qual é a sua necessidade, ele sabe o que você está precisando, ele sabe qual é o que você mais precisa. Porque talvez você seja, na verdade, sendo essa ovelha, talvez você ache que há necessidade de alguma coisa, mas ele conhece você, ele sabe o que você precisa. A palavra do Senhor diz que ele chama cada uma pelo nome. Ou seja, ele não engana. E ele é conhecido das suas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz,
Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 4, no versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. O verdadeiro pastor conhece. Nenhum líder de nenhuma religião conhece você como Jesus conhece. Ele não tinha poder. Você pode pegar qualquer líder de qualquer religião, de qualquer dogma cristão, de qualquer dogma de qualquer outro segmento religioso, você chega e pergunta: tu me conheces? Tu sabes o meu nome? Mas quando você olha para Jesus, Jesus conhece, Jesus é aquele que sabe o nosso nome, nos chama pelo nome e quer se relacionar conosco. Porque isso denota, irmãos, queridos, que Ele nos conhece e quer conosco um relacionamento profundo. Por isso que Ele chama cada um pelo seu nome. Por isso que o chamado é para você. Chamado, quando Jesus chama, Ele chama você. Dizendo assim: Paulo, André, Jairo, né? Conheci, Sheila, Elisângela, você. Pode ter duas Elisângela, mas está chamando uma. Aquele que Ele conhece. E Ele conhece todas, Ele chama pelo nome. Mas o interessante é que as suas ovelhas conhecem. As suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. As suas ovelhas sabem que é o pastor chamando. Essa visão que nós temos desse texto mostra, por exemplo, quando as pessoas chegam lá na frente e o porteiro está na frente do curral e eles começam a chamar André, Paulo, e as ovelhas estão do lado de cá. Não, esse não é o meu pastor. Agora, quando Jesus chama, dizendo com a sua voz, doce voz, dizendo assim: Paulo, meu filho amado, vem. Aí nós ouvimos a voz desse Deus e reconhecemos a voz doce desse Deus, a voz doce desse Cristo, e falamos: olha, Senhor, eis-nos aqui, estamos aqui, Senhor, porque conhecemos essa voz. Ele chama cada um e nós reconhecemos a sua voz. A palavra do Senhor diz que esse Jesus, o bom pastor, Ele é o verdadeiro pastor porque Ele é que cuida das ovelhas. Olha que coisa interessante, queridos, eu queria pensar com você. Olha o que diz aqui no versículo 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Esse Jesus, esse verdadeiro pastor, é aquele que cuida. Sabe o que significa? O pastor ia naquele curral, pegava as suas ovelhas, mas na verdade tinha algumas características que distinguiam os verdadeiros pastores. Aqueles que colocavam as suas ovelhas na frente, dizendo assim: vai lá, e vamos embora. Só que na caminhada, nos desertos, nos pastos, surgiam o quê? Animais. Surgiam leões, hienas, surgiam ursos, surgiam animais para vir contra as ovelhas. Olha que coisa interessante, irmãos. E aqui eu consegui, pela misericórdia de Deus, Deus mostrando para mim, aqui eu consegui enxergar o Salmo 23. Porque olha o que diz a palavra assim: depois de levar para fora todos que lhe pertencem, vai na frente delas, elas os seguem, porque reconhece a voz dele. Sabe o que Jesus faz? Ele leva as ovelhas, leva para o alimento, leva para a água, mas uma coisa interessante: o verdadeiro pastor vai na frente, o verdadeiro pastor vai defendendo, o verdadeiro pastor vai lutando pelas ovelhas, porque ele é o primeiro a ver a presença do inimigo, e quando o inimigo vem, irmãos, ele é o primeiro a dar a sua vida, ele é o primeiro a lutar para derrubar as ovelhas, para derrubar os animais que vêm contra as ovelhas. Jesus é o verdadeiro pastor, e aí eu posso cantar para você, posso dizer para você,
O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada me faltará, Ele me leva lá, me deixa, Ele cuida de mim, nada me falta, porque Ele está me levando para ter alimento, Ele está me levando para ter sustento, Ele está me levando para beber água. A palavra do Senhor diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu cajado e a Tua vara me consolam. Ai, querido, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Que coisa linda, porque esse pastor vai na frente, porque esse pastor vai cuidando de nós, porque esse pastor nos leva para o alimento, porque esse pastor nos leva para o sustento, irmãos. E posso dizer para você também, que quando nós somos ovelhas desse Senhor, eu posso falar na outra versão, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, porque Ele me supre todas as coisas na minha vida. Jesus é o verdadeiro pastor. Jesus é o verdadeiro pastor na minha e na tua vida. A palavra do Senhor diz que Jesus, de modo, pega as suas ovelhas, leva as que lhe pertencem, vai na frente delas, os segue, porque reconhece a sua voz. Ele leva a gente a cada lugar, ao seu lugar, para nos alimentarmos, para ser sustentados por Ele. Agora, olha o que diz. Jesus diz que Ele é o pastor, que Ele é o verdadeiro pastor, que Ele vai à frente do seu povo, que Ele vai à frente das suas ovelhas. Mas aí a palavra do Senhor diz no versículo 6, Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que Ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo. Isso aqui é característico de Jesus, porque Jesus quer afirmar uma verdade verdadeira, uma verdade incontestável. Em verdade lhes digo. Jesus agora fala de forma diferente, mas usando o mesmo contexto. Ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Lembra que quando eu falei que tinha dois tipos de aprisco, dois tipos de curral? Um que ficava o porteiro, e era o porteiro que abria. Agora Jesus está usando outro tipo de aprisco, quando o dono do rebanho, quando aquele que pastor das ovelhas, ele que abre a porta. Aí ele chega nesse ponto aqui, ele faz uma exclamação. Jesus, o bom pastor, ele diz o seguinte, eu sou a porta das ovelhas. Sou eu quem abro e fecho. E se eu abro, ninguém fecha. E se eu fecho, ninguém abre. Sou eu. Eu tenho autoridade. Eu tenho poder. Ele diz o seguinte, as ovelhas estão aqui. Se você pensar comigo, ele vai fazer isso. As ovelhas saem, vão procurar alimento. As ovelhas vão procurar água. Mas se ele fecha, nenhuma delas entra, nenhuma delas sai. A palavra do Senhor diz que agora Jesus vai falar o seguinte, eu sou a porta das ovelhas. E quando ele diz isso, Jesus, o bom pastor, traga alguns ensinamentos ainda nesse texto. Porque ele vai na nossa frente, cuida de nós, nos alimenta. Mas ele diz assim, olha, versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhe digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. E é fácil, porque ele diz assim, eu sou a porta, então se é a porta, significa que alguém entra ou alguém sai. Significa que alguém tem que passar por ela.
Significa que alguém, para conseguir alguma coisa, tem que passar pela porta. Nós entramos aqui pela porta. Nós não pulamos, nós não descemos do telhado. Jesus diz assim: eu sou a porta. Agora ele traz alguns ensinamentos que eu queria pensar contigo. Jesus, o bom pastor, se alguém entrar por mim, esse será salvo. Não tem mais ninguém que é a porta. Salvação somente passando por Jesus. Salvação somente passando por essa porta que é Jesus. Salvação somente quando nós reconhecemos esse Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Salvação você não vai encontrar em nenhuma outra pessoa. Salvação você não vai encontrar em Pedro, nem João, nem Tiago. Você não vai encontrar salvação em Maria. Você vai encontrar salvação em Cristo, porque ele diz assim: eu sou a porta. João capítulo 14, verso 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele diz assim: aquele que passar por mim, aquele que reconhecer que eu sou Senhor da sua vida, esse será salvo. Então eu posso dizer para você nessa noite que Jesus, o bom pastor, ele também veio para salvar. Ele veio para salvar você, ele veio para juntar você no aprisco dele. Ele veio juntar você junto dele. E a palavra do Senhor diz assim: somente por Jesus nós podemos ser salvos. Não há outro nome. Atos capítulo 4, verso 12, não há outro nome que nós podemos conseguir salvação. Jesus é a salvação. Jesus é a salvação para nós. A palavra do Senhor mostra que Jesus diz para eles assim: aquele que entrar por mim será salvo. Você tem uma grande oportunidade nessa noite de se salvar. Você tem uma grande oportunidade nessa noite de passar por esse Jesus. Passar por esse Jesus significa entrar pela porta. A Bíblia diz que tem dois caminhos, duas portas. Uma porta estreita, que leva aos céus, que leva à presença de Deus. Mas você também tem uma porta larga que o mundo apresenta para você. Uma porta onde tudo parece ser tão bom, onde tudo parece ser tão prazeroso, mas na verdade o fim dele é destruição, longe da presença de Deus. Há uma ausência eterna da presença de Deus, mas a palavra do Senhor diz que aquele que entra pela porta, aquele que entra por Jesus, a palavra do Senhor diz que ele será salvo. Um dia Jesus virá e nós seremos salvos desse mundo, nós estaremos vivendo com ele eternamente na glória dos céus, porque seremos salvos, porque passamos por ele. Mas olha que coisa interessante. Ele diz assim: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Sabe o que significa isso? Liberdade. Libertação. Olha o que diz. Aquele que entrar por mim, aquele que passar por Jesus, a porta, entrará e sairá. Liberdade. A maior libertação, a maior liberdade que temos é na presença de Cristo. A maior libertação que temos é viver esse evangelho. As pessoas dizem: olha, mas é muito ruim estar na igreja, você tem que estar domingo, você tem que estar quarta-feira, você tem que participar das coisas, você tem que fazer as coisas. É muito careta ser crente, crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, crente se prende muito. Na verdade, querido, a palavra do Senhor é diferente, porque a palavra do Senhor diz que Jesus nos dá liberdade. Nós somos libertos. Nós somos libertos do poder do pecado, nós somos libertos do inferno, nós somos libertos da morte. A palavra do Senhor diz que Ele nos libertou do império das trevas, e Ele diz assim: você é livre. Aquele que passa pela porta se torna livre. Ele te dá a liberdade. Ele te dá a liberdade de ter um relacionamento com Ele. Ele te dá liberdade, porque a palavra do Senhor diz que Ele te deixa livre.
livre de todo pecado, livre de todas as coisas que te prende, livre de toda opressão. Esse Jesus é o bom pastor. E ele veio proclamar libertação na tua vida. Se você está aqui nessa noite, é esse Jesus que pode te libertar, mais ninguém. É esse Jesus que pode entrar na tua vida, mais ninguém. É esse Jesus que pode mudar a tua história, mais ninguém. A palavra do Senhor diz aí, e achará pastagem. O que significa isso? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, libertação, liberdade. E achará o quê? Pastagem. Significa sustento. Significa provisão de Deus. Sabe o que é isso? Ah, pastor, você está falando que é a provisão de Deus, então Deus vai me dar um carro zero. Não. Ele pode te dar um carro zero, provisão dele. Ah, pastor, mas o senhor está me dizendo que Deus vai me dar uma casa nova. Ele pode te dar uma casa nova. Mas provisão de Deus é você viver uma vida feliz, de alegria, de prosperidade, ganhando o que Deus permitir você ganhar, e você ser o cara mais feliz do mundo, meu irmão, porque isso é provisão de Deus, isso é prosperidade de Deus. E ele disse assim, você vai achar isso comigo, você vai achar isso comigo. É por isso que, irmãos, eu olho e digo bem claro, provisão, felicidade, prosperidade não é dinheiro, porque senão não teria rico dando tiro na cabeça, senão não teria pessoas se matando, vivendo em depressão dentro do seu quarto. Na verdade, a palavra do Senhor diz que Ele dará sustento para que seja suficiente a sua presença na nossa vida. Acharemos alimento, Ele é o pão da vida, Ele é a água que desceu do céu, que nos alimenta e não nos deixa faltar nada na nossa vida. A palavra do Senhor diz assim, nós acharemos isso, sustento da parte de Deus. É isso que Ele veio fazer, Ele é o bom pastor. Por isso que eu gosto de falar e frisar bem, irmão. Nada falta para nós, porque se Ele é o nosso pastor, não nos falta. Pastor, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Te falta. Te falta. Na verdade, nós olhamos para nós, irmãos, e na verdade nós temos mais do que merecemos. E temos mais do que precisamos. Na verdade, hoje eu estava olhando assim, eu falei, vou botar essa roupa. Falei para a Sheila assim, ó, eu já repeti essa roupa umas 2 vezes. Eu ganhei da igreja, eu ganhei uma verde, depois fui lá, troquei, botei um azul, porque eu acho que estava pequena. Eu falei, e o verde estava muito chamativo. Mas a gente tem muita... Mas eu gostei. Liga não, eu gostei. Só não tive coragem de usar. Não, porque eu fiquei assim, pô, vai parecer uma lanterna verde, né? Mas foi lindo. E aí eu falei para a Sheila assim, e pior que ela só combina com essa calça. Mas depois eu tenho outras calças para combinar. E aí a gente tem mais do que a gente merece. Porque a gente olha para o nosso guarda-roupa, cara, a gente tem 3, 4 roupas. A gente tem. A gente tem, na verdade, alimento, cara. A gente tem sustento. Até aquele que tem mais dificuldade, Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar. Num momento mais difícil, Deus sustenta. Sabe o que é isso, cara? É o bom pastor. É esse Jesus, cara. É esse Jesus que está aqui. Ele diz assim, vocês acharão sustento, provisão da minha presença. Eu vou fazer prover na tua vida e nada lhe faltará. É a coisa mais real que temos quando nós aceitamos Jesus como nosso pastor. Tem coisas que a gente experimenta na vida e não falta, irmãos. Já passamos por tantas coisas. Se eu começar a contar os testemunhos, passei por tantas coisas. E a gente passa, e a gente vê a provisão de Deus. A gente vê Deus chegando, abençoando. Mas isso aqui não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com dar em dobro, não tem nada a ver com dar 4 vezes mais, não é isso não. Porque esse Jesus não existe. O Jesus que existe é o que nos sustenta naquilo que precisamos. E não deixa faltar nada. A palavra do Senhor diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendicar o pão. Que confiou no Jesus. Confiou no Jesus, o bom pastor.
A palavra do Senhor é clara e diz ainda mais algumas verdades. Ele diz assim: o Jesus, o bom pastor, ele veio para te dar vida. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para matar, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quando Jesus se apresenta como o bom pastor, a palavra do Senhor mostra que ele deixa bem claro: o inimigo, o ladrão, veio para matar, para tirar, roubar, tudo, tirar tudo de você. Então, quando você vê um Jesus sendo pregado aí, dizendo assim: olha, dá tudo, que você tem que perder tudo por causa de Jesus. Não, isso não é Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E vida em abundância chama-se contentamento, felicidade, tranquilidade, confiança em Deus. Vida em abundância é presença de Deus todos os dias na nossa vida, sustentando nos dias maus, sustentando nos dias bons, nos dando a alegria da salvação, nos dando a sua misericórdia a cada dia. Isso é vida em abundância. Vida em abundância que Ele veio dar para nós é que, ainda que a gente morra aqui, nós vamos viver eternamente nos céus. A vida em abundância que Ele veio dar para nós é eterna. A vida em abundância, irmãos, vai além do material, além do bem. A vida em abundância é você olhar para uma irmã que não tem posses, mas se sente alegre em fazer parte da igreja do Senhor. A vida em abundância é você olhar uma irmã que não tem e ofertar tudo que tem. A vida em abundância, mas não é por fazer troca com o Senhor, é porque ela tem no seu coração a certeza de que Cristo merece o melhor. A vida em abundância é quando nós confiamos nesse Deus, ao ponto de que em tudo Ele está sustentando, em tudo Ele está abençoando. E essa vida em abundância, irmãos, é a vida em abundância que o apóstolo Paulo fala, e lá em Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Tanto se está em fartura como em falta, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas. Não é só na alegria, não é só nos momentos bons, é nos momentos difíceis. É nos momentos difíceis que essa vida em abundância se mostra, é no momento difícil que nós sentimos a presença dEle. É nos momentos alegres que nós sentimos a presença dEle. É por isso que a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo: regozijai-vos no Senhor, porque Ele veio dar vida e vida em abundância. Vocês não podem viver uma vida de qualquer maneira, não. Na verdade, Deus te deu vida em abundância, de alegria. Sabe o que é você acordar todo dia de manhã e saber que tem um Deus cuidando de você, um pastor das ovelhas, dizendo para você assim: meu filho, Paulo Ricardo, vai por aqui, olha, estou cuidando de você, estou protegendo você, estou indo na frente. Isso é vida em abundância. Vida em abundância é experimentar a presença desse bom pastor conosco, todos os dias. Vida em abundância é saber que Ele está aqui, e nós estamos reunidos na sua presença. A palavra do Senhor diz que Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse Jesus, Ele veio a este mundo e Ele deu a vida por cada um de nós. Pastor, por que Ele deu a vida? A palavra do Senhor diz que Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que vai na frente. O bom pastor é aquele que luta as suas batalhas. O bom pastor é aquele que vai lutar as suas guerras. E o bom pastor é aquele que vai se entregar por você. O apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante. Pode ser que por alguma pessoa boa alguém ouse morrer.
Mas Jesus olha para nós, o nosso bom pastor. A palavra do Senhor diz que Ele não vê em nós nenhuma condição sequer que o exalte, nenhuma condição. Na verdade, nós temos, quando Jesus olha para nós, vê a nossa miséria. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Para quê? Para salvar as suas ovelhas. Ele se entregou. E a palavra do Senhor diz que quando Ele se manifesta nesse mundo, Ele cumpriu a sua missão de bom pastor. Qual era o pastor que tinha que morrer pelas ovelhas? Jesus Cristo, bom pastor, foi lá e morreu na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que Ele morreu, como diz no versículo 16, para salvar outras ovelhas, para salvar a mim e a você. Jesus morreu por nós. Esse é Jesus, o bom pastor. Jesus, o pastor que não falha. O pastor que cuida de nós. O pastor que cuida de você. O pastor que se deu por você. Talvez eu não tenha coragem de me doar por você. Talvez o teu esposo, isso tem uma coisa aí que tem de vez em quando, tem pastor, tem esposo que foge até de barata, é a mulher que tem que matar a barata. Outro dia eu falei com minha prima deve estar assistindo, falei, você não vai casar com ele? Não, eu vou casar não. Na hora que o cara foi assaltar, ele saiu correndo. Falei, realmente tem que casar com ele não, porque o cara vai, na hora de dar a vida, de entrar para a história, dando a vida pela mulher, o cara é o primeiro a sair. Né? Pode ser que teu pastor, cara, corra também. Eu também não tenho coragem, não, de entrar na frente, alguém chegar para você, vou matar você, e o pastor, talvez eu não tenha essa coragem. Mas Jesus não, cara, Jesus não olhou se merecíamos ou não. O Cordeiro de Deus tinha que ser partido, o Cordeiro de Deus tinha que morrer, o Cordeiro de Deus tinha que subir a uma cruz, e a palavra do Senhor diz que Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E talvez você chegou aqui nessa noite, você é a ovelha dele. Talvez você chegou aqui nessa noite e ainda não tenha entendido isso, porque na verdade, quando ele diz assim, um bom pastor dá a vida pelas ovelhas, significa que ele é capaz, significa que ele é aquele que é perfeito para se oferecer no meu e no teu lugar. E talvez você chegou aqui e ainda não entendeu. Ele morreu por causa de você. Ele morreu por causa de mim. E eu só tenho acesso ao Pai hoje por causa dele, porque entrei pela porta. E se você entrar pela porta, a palavra do Senhor diz que você vai achar o céu. O céu vai ser seu. E a palavra do Senhor diz assim, eu sou um bom pastor da vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós, irmãos. Por isso estamos aqui, vivos, felizes, com esperança nos céus, porque Ele é Jesus, é o bom pastor. Vamos ficar de pé. Eu sou o bom pastor. Aquele que entrar por mim, aquele que entrar pela porta, será salvo. Aquele que entrar por mim terá liberdade. Aquele que entrar por mim terá sustento. Aquele que entrar por mim viverá eternamente nos céus. E você chegou aqui nessa noite, talvez ainda não tomou essa decisão. Essa é a noite de você tomar a decisão da tua vida. Reconhecer Jesus como seu bom pastor. Pastor, reconhecer Jesus como aquele que se doou por você. Aquele que cuida de você. Aquele que faz o melhor por você. Sabe o que significa quando Jesus sobe aos céus? Quando Jesus, depois de ser crucificado, ele sobe aos céus, a palavra do Senhor diz que ele vai voltar. E um dia vai nos encontrar, nós nos encontraremos com ele nos ares. E nada dessa terra levaremos. Mas uma coisa é certa, viveremos eternamente com esse Jesus. Você
foi alvo desse Jesus, desse bom pastor. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque Jesus é o bom pastor. Que pastor maravilhoso. Que pastor é esse, Senhor, que olhou para nós, cuidou de nós. É o nosso pastor, nada nos falta. É o nosso pastor, anda conosco todos os dias. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor tem nos sustentado. Pai, muito obrigado pelo pastor maravilhoso que o Senhor é. Muito obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E obrigado porque o Senhor deu a vida por nós, mesmo nós não merecendo. Mesmo não merecendo estar, ó Deus, nessa noite, neste lugar. Nós fomos alvos, ó Deus, do teu amor, do teu sacrifício. E hoje nós estamos aqui para te agradecer, Senhor. Agora, Pai, nessa noite, se alguém aqui que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como o seu bom pastor, como o seu único e suficiente pastor, como o seu único e suficiente salvador, Pai, fala com ele. Fala com ela nessa noite, fala com ela nesse momento, Senhor. E, por favor, Pai, em nome de Jesus, desperta para que ela seja, ó Deus, para que ela ouça a Tua voz. Se ouvires a minha voz, não endureçais o coração. A palavra do Senhor diz, se você ouvir a voz de Deus, não se endureça o coração, entregue sua vida a Jesus. Pai, que nessa noite haja salvação. Que nessa noite, ó Deus, haja mudança de vida. Que nessa noite nós venhamos, ó Deus, a entender que o Senhor veio trazer vida. O Senhor não veio trazer morte nem destruição, mas o Senhor veio trazer vida e vida em abundância. Então, Senhor, que essa irmã, que esse irmão que está aqui nessa noite, entenda isso, Pai. Que o Senhor morreu, que o Senhor veio e deu a vida por nós para nos salvar. Fica conosco, Senhor. Receba todo o louvor, toda a adoração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Nessa noite eu não posso deixar de fazer o pedido, de fazer o apelo. Você chegou nessa noite aqui, ouviu a palavra de Deus. E se você quiser entregar sua vida a Jesus, você pode vir aqui à frente, ou então levantar sua mão, e a gente daqui mesmo orar por você. Alguém aqui nessa noite que quer reconhecer Jesus como seu bom Salvador, como seu bom pastor. Alguém aqui nessa noite? Vem cá, jovem, vem cá, neném. Ela levantou a mão aí. Amém. Vem cá, vem cá. Isso. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Qual é o seu nome? João, mais um João aqui, em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém? Mais alguém que queira entregar a sua vida a Jesus? Fica aqui, filhão. Não há? Esse é o momento, querido, que nós olhamos assim. Quantos anos você tem? 7. Né? E da criança vem o perfeito louvor. Amém? Eu me lembro que minha mãe, quando eu fui para a igreja, minha mãe falou assim, você não quer aceitar Jesus, não? Eu nunca esqueço. Estou aí. Né? E ele está no melhor lugar, o João. Mais alguém, querido? Esse é o momento de você entregar a sua vida a Jesus. Esse é o momento de você deixar Jesus ser o bom pastor da tua vida. Ele tem tudo isso para te dar. Vai lá. Missionário já? Aleluia. Vem cá, isso aqui é top, isso aqui eu já conheço. Deus te abençoe. Também quer aceitar Jesus hoje? Amém, graças a Deus. Mais alguém? Então vamos estender as nossas mãos para cá. Vamos cuidar, né? Deus está enviando os pequeninos, Deus está enviando filhos para essa casa, Deus está enviando ovelhas
E Deus seja louvado por isso. Qual é o teu nome mesmo? Kaique, né? Senhor. Oi? É, Mildinho? Bidinho. Ah, tá. Billy. Billy Ah, então tá bom. Então vamos orar. Senhor, nós somos gratos, porque fizemos o apelo, mas na verdade é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essas duas preciosidades tomaram uma decisão diante do Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor escreva, ó Deus, no trono da Tua graça, escreva no livro da vida o nome do João, o nome do Kaique, Senhor, e que eles, a partir de então, Senhor, recebam o poder do Espírito Santo na vida dele, que eles recebam a presença do Espírito Santo e que eles cada vez mais se relacionem com o Senhor. Firma os pés deles, Senhor, muda a história, Pai, e faz maravilhas na vida dele. Seja exaltado por essas duas vidas, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado por essa noite, que o Teu nome seja exaltado. Os céus estão em festa, porque duas almas se entregaram ao Senhor nessa noite. Seja exaltado para a Tua honra e Tua glória, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. E a igreja aplauda ao Senhor. Dá um abraço aqui. Um abraço aqui. Um abraço aqui, Deus te abençoe, tá? Vai com Deus. Isso. Pode sentar, querido. Queridos, rapidamente eu queria toda a diretoria que foi eleita aqui dos departamentos, aqui à frente. Presidente, vice-presidente, rápido. Precisa chamar por nome, Zé? Zé está com o nome aí, mas não vou chamar com o nome, não. Bora? Isso. Isso. Ai, Fábio, bora, Fábio, pelo amor de Deus, cantina, vamos embora, gente. Isso. As irmãs aí, auxiliares da... Isso. Isso, as auxiliares da MCM. Não, só para dar um reforço aí, se alguém faltar aí. O vermelho aqui que está com cima. Tá. Isso, Camila. Cíntia não está. Cíntia e Sara estão em missão. Daqui a pouco eu vou enviar esse pessoal tudo para o campo missionário, hein? Em nome de Jesus. Chega para cá. Chega para cá, gente. Chega para cá, vocês estão... Mais alguém? Isso, gente. Bora. Bora? Isso. Ó, todo mundo fazendo X lá. Olha lá. Olha lá. Isso. Fica aí. Vocês vão... Isso aqui é uma parte da diretoria que foi eleita para os departamentos. Cadê a diretoria estatutária? Está toda aí também? Tá, né? Isso. Tem alguns irmãos. Tem o Marcos lá. Tem o Joãozinho, que também está na mídia. Essa aqui foi uma parte da diretoria que foi eleita, né, para ano de 2023. Uma palavra do seu pastor com muito carinho e amor. Façam tudo o que vocês podem fazer para Deus. Não é para o pastor, não é para a igreja. É para Deus. E eu estou começando um ano muito alegre. Quero até que isso fique registrado aí. Porque eu estou vendo muito movimento. E eu espero que tenha mais. Irmã Sônia, vem cá da consagração, Ministério de Intercessão, que é tão importante quanto os outros departamentos. Mas, irmãos, eu estou vendo esse movimento com muita alegria. E eu tenho certeza que se nós nos unirmos, como eu preguei hoje de manhã, nos unirmos em oração, em jejum, e colocarmos as mãos para fazer, não há nada que impeça essa igreja de avançar. Então está aqui esses irmãos, você que é liderado por eles, ore por eles, você que está aí, que ainda não faz parte de nenhuma diretoria, tem espaço para você trabalhar, pastor, eu não sou líder,
Você tem como você trabalhar, você pode trabalhar com o teu pastor. Ó, todo domingo, 6 horas, tem oração com o teu pastor. Você está convidado para estar lá comigo orando. Pastor, olha, eu não faço parte do departamento. Tem que fazer parte do departamento, para a gente estar em movimento, né? Então, está aqui os irmãos, eu queria orar por eles, queria que você colocasse de pé. Que Deus abençoe vocês poderosamente, que vocês caiam para dentro, entendeu? Eu gosto muito quando me ligam assim, pastor, estou com um projeto assim, está aprovado. Pastor, o senhor nem ouviu, mas, meu irmão, quer trabalhar, vai trabalhar. Não é isso? Cadê? Tem alguns irmãos que têm essas experiências comigo aqui. Cadê Isabel? Não é isso? Pastor, eu quero fazer isso. Vamos fazer. Vamos meter bronca, porque é isso que Deus quer, irmãos. A gente foi eleito para trabalhar, para fazer o melhor para o nosso Deus, para o eterno Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar? Senhor, nessa noite nós exaltamos o Teu nome, porque estamos em culto ao Senhor e também é um momento de orarmos por essa diretoria que foi eleita para o ano 2023. Consagramos cada vida aqui presente em Tuas mãos. Aqueles que não puderam estar também, como o caso da Sara, da Cíntia, da diaconisa Jussiara, ó Deus, aqueles que eu não estou lembrando no momento, ó Deus, que não estão presentes aqui, que o Teu nome seja exaltado através da vida dos Teus filhos, e tudo que eles fizerem, Senhor, seja em adoração para o Senhor, e que seja um ano de muito trabalho, de muita ralação, Senhor, mas eu sei que será um ano de muitas vitórias. Abençoe, dê direção, Senhor, seja o pastor de cada um deles, Pai, e nos ajude, Pai, como pastor desta igreja local, auxiliá-los, direcioná-los, debaixo da Tua orientação. Consagramos a vida de cada um deles para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, graças a Deus. Parabéns. Deus abençoe. Conto com vocês. Vamos cair para dentro. Pode sentar rapidinho, já estou encerrando. Queridos, rapidamente, gostaria de dar alguns anúncios rápidos. Você que não deu nome, ou melhor, você que não deu as datas dos seus departamentos, por favor, procure o irmão José. Só tem uma coisa, né? Uma observação rapidamente. Os irmãos que querem fazer almoço estão autorizados a fazer quantos almoços quiserem. Só a gente precisa ver a quantidade de almoço para que cada departamento faça pelo menos um almoço no ano. Mas respeitando aquela coisa que eu falei, faz o almoço no mês, solicita a ajuda da igreja. Se vai repetir almoço no mês seguinte, não vamos pedir ajuda da igreja. Vamos usar verba, usar dinheiro e depois repor. E no mínimo, aqueles que estão querendo fazer almoço, no mínimo vão vender 200 quentinhas. Porque para se reunir lá, para fazer quentinha, para vender 40, 50, não quero. Nem 120 eu aceito mais. 120 é coisa do passado. Né? Acho que nem... Né? É no mínimo 180 para lá. Beleza? Então, assim, se você é líder de algum departamento, dá logo a data para a gente fechar esse calendário e a gente trabalhar. Aos homens da igreja, vamos voltar a alguns trabalhos aí. Cadê os homens? Cadê? Isso aí, te dá trabalho. Aí, rapaz, valeu. Já está trabalhando. Isso aí. Não sei se o Mauri está me assistindo. Um beijo para o Mauri. Milagre de Deus, o irmão Mauri. Milagre de Deus. Vou dar muito trabalho para ele, mas, meu irmão, os anjos tiveram trabalho. Os anjos. Porque foi anjo segurando daqui, segurando dali, meu irmão, e salvou. Graças a Deus. Quando eu vi aquele homem lá no hospital, meu irmão, eu fiquei olhando assim e falei, Jesus. Falei assim, tu está vivo? O médico falou para ele, você está vivo, mano? Rapaz, meus irmãos, vocês não têm noção. Você viu a foto, né? Você viu daqui a aqui, ó, até a nuca. Cara, só milagre de Deus mesmo, cara. Só milagre. Milagre mesmo, porque tem pra onde correr.
Tá bom? Também foi ontem ou anteontem. Raio caiu lá em casa lá. Só vi o cisquinho. Falei, rapaz, quase que se a gente estivesse na laje, tinha ido embora também. Deus fez milagre. Tá bom? Tem mais algum anúncio, irmãos? Não tem? Isso. Queridos, é até o final do mês. Mas, oi? Mas está pouco. Né? Tem uma coisa muito interessante. Eu agradeço a Deus pela Cristolândia. Eu liguei para a Cristolândia de Madureira para internar um jovem e falei com o pastor, como é que eu faço para internar o jovem? Ele, pastor, pode trazer. Se ele quiser vir, é de graça. Falei, o quê? É de graça. Falei, como é que é? Ó, tem acompanhamento psicólogo, pastor, ele vai ter um alojamento, ele vai ter tratamento, vai ter o que comer. Cristolândia é 10, vale a pena. É terra fértil para a gente investir, porque eu tenho certeza que no reino dos céus, meus irmãos, quando a gente faz isso, a gente abençoa. E a Cristolândia está salvando muita gente, querido. Graças a Deus. Para você ver como é que é. Cristolândia Madureira, tem Cristolândia no centro da cidade, Cristolândia em São Paulo, e tem outros lugares que já estão querendo implantar Cristolândia. Pastor Fernando Brandão, usado por Deus para esse projeto. Então, vamos encher isso aqui, mandar essa caixa bem cheia para a glória do Senhor até o final do mês, tá bom? Fiquemos de pé. Tem mais nada? Tem que encerrar. Cantina! Levar lá assim. A culpa não é minha. Subiu o valor para R$6. Não faz diferença nenhuma, né? Vai comer aí fora, meu. Está R$8,50 salgado, é um salgado desse tamanho. R$8,50 salgado. Ela ainda falou que aumentou o salgado um pouco. Aumentou o valor, mas aumentou o salgado um pouco. Então, corre lá, cantina. Deus os abençoe. Que você tenha uma semana muito abençoada. Oremos. Pai, nós somos gratos por essa noite tão maravilhosa. Que o Senhor seja exaltado por tudo que passamos aqui. Agora, Deus, nos leve em paz debaixo das Tuas mãos. Abençoe os nossos irmãos que aqui se encontram. Aqueles, ó Deus, que se entregaram a Jesus, aqueles que estão caminhando conosco, ó Deus, há pouco tempo. Fortaleça e nos dê uma semana, Senhor, abençoada. Continua sustentando os Teus filhos. Toma o irmão Amaury em Tuas mãos, toma a irmã Denilda, que está em viagem, a diaconisa Jussiara também, toma a Sara, a Cíntia, Senhor, toma essa diretoria, ó Deus, que foi eleita, que seja um ano de repleto das Tuas bênçãos, ó Pai, e que nós venhamos chegar na nossa casa e termos, ó Deus, a alegria de chegarmos e encontrarmos todos bem. Abençoa esta semana, Senhor, e derrama das Tuas bênçãos sobre nós. Fica conosco, nós te oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe, vou na porta.